Ok, gente, Éder Ramos aqui. Vamos já entrar daqui a pouco com a live com a nossa querida Isabela Sócio, que acabou de entrar aqui, a Isabela, e a gente vai... eu nem te respondi lá, Isabela, porque eu já vim entrando aqui para que você solicite a participação aqui na minha live. Deixa eu te convidar, tá? Eu vou te convidar aqui pelo meu para você participar, ok? Então agora eu aguardo a Isabela para que a gente possa conversar nessa live marcadíssima. Olá, Isabela. Oiê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A ideia de fazer essa live vai ser interessante porque a gente vai baixar no YouTube, tá? Então, isso é uma Tá, legal. perspectiva de deixar marcado o seu conteúdo como uma pessoa ligada também às emoções. Enquanto o Éder vai se ligando nos comportamentos, você vai trabalhando muito bem aí as emoções. Eu venho acompanhando o seu trabalho e venho admirando Comportamento bastante. e emoção indissociável, né? E isso a gente vai baixar no YouTube para que as outras pessoas possam assistir, possam conhecer o nosso trabalho, o seu trabalho como palestrante também nessas áreas que você vem pesquisando direitinho, tá? É um prazer enorme ter você aqui. A gente vai conversar sobre as emoções que eu venho acompanhando aí há 2 meses ou mais, as suas postagens sobre emoções, sobre raiva, sobre culpa. Eu queria até começar falando sobre a culpa, Show. porque fala um pouco, vamos fazer o seguinte, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a Isabela Sócio, que a gente vem conhecendo aí no mundo digital e que vem fazendo palestras, vem fazendo cursos, vem criando a comunidade das emoções. Então, fala um pouco sobre você, Isabela. Bom dia, primeiramente. Eu sou Isabela Sócio, sou de São Paulo, um lugar que dia faz frio e no mesmo dia faz calor de 40 graus. Então, eu acabei aprendendo a lidar com os extremos e ter que lidar com isso em todas as áreas da vida, não só na temperatura, mas também nas emoções. Eu sou professora de educação infantil, eu sou pedagoga, especialista nos processos de aprendizagem, primeiramente. Depois estou me Perfeito. formando em psicopedagogia também, sou neurocoach. Então, o que eu faço com tudo isso? Com tudo isso, eu junto o entendimento dos processos de aprendizagem com o estudo das emoções, de entender cada emoção e a função delas e como elas trabalham dentro do nosso cérebro. Porque, pasme, as emoções são processos biológicos, fisiológicos. E então Legal. não é nada de alma, não é nada subjetivo como as pessoas pensam e lidam com isso. As emoções são questões físicas que a gente sente porque o cérebro libera substâncias no nosso corpo e que a gente sente. Do mesmo jeito que uma Perfeito. dor de cabeça a gente sente, a alegria a gente sente, o medo, a tristeza, a raiva, a gente sente do Legal. mesmo jeito que uma dor ou que um carinho. É o mesmo tipo de sensação. É do mesmo jeito que o cérebro trabalha. E é por isso que eu levo tão a sério essas emoções, porque as emoções ditam o nosso comportamento. E é por isso que é tão legal a gente estar juntos hoje, Éder. Porque você, que é um Isso. especialista em comportamento, tem muito a agregar na minha área, que é o estudo das emoções. Como que eu vou conseguir estar bem num momento que eu tô triste? Como que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas num dia que eu tô com uma raiva que eu não consigo nem falar direito, nem olhar no olho do outro? Não dá. Perfeito. E aí, Eu pensando acredito em tudo que isso, eu acredito, pensando em não, é tudo perfeito, perfeito trazer você para essa live, porque assim, a ideia é que essa live seja sua, tá? Essa é a primeira minha intenção, porque eu quero que as pessoas conheçam esse tipo de trabalho, esse tipo de movimentação biológica do corpo, que pode estar associado a um disparo, né, de alguma coisa relacionada até a algo passado, não sei se pode ser explicado dessa forma. E para completar, eu acredito que quando tem uma raiva de uma pessoa, tem algum tipo de emoção que vai ser disparado, desculpa, a emoção que vai ser disparada,
o melhor de tudo é agir com inteligência emocional, né? Um comportamento associado a uma inteligência emocional. Porque, às vezes, você dispara uma raiva que vai te prejudicar numa consequência de perder um grande relacionamento, seja de amizade, seja amoroso. Eu não sei se o que eu estou falando aqui encaixa muito bem no que você vem percebendo em suas pesquisas na área da emoção, tá? Então, eu acredito que a melhor coisa é a inteligência emocional. O que você acha disso, Isabela? Faz todo sentido. Na verdade, eu me preocupo, vou te falar que eu me preocupo falar inteligência emocional, porque a gente na nossa sociedade tem essa impressão de que ou a pessoa é inteligente ou ela não é. A gente já julga o inteligente ou o burro, né? E eu, como professora, dentro da minha sala de aula, já passei por situações entre as crianças, falando, ai, seu burro, ou ai, o fulano é inteligente, então ele consegue e eu não. Enquanto, na verdade, a gente desenvolve essa capacidade de gerir a nossa emoção. Como que a gente desenvolve essa capacidade? É isso que eu falo e é para isso que serve a comunidade das emoções. Para mostrar que se você sente emoção, você consegue lidar com elas. E elas estão aí para que você lide com elas. Por isso que muitas vezes a gente... Pode falar. Por isso que muitas vezes a gente vai sentindo uma pressão, a gente vai se sentindo pressionado, irritado, nervoso, e a gente chega em casa nessa neura, nesse fôlego, e a gente não consegue nem saber por que a gente está se sentindo desse jeito. Ou pior, a gente não consegue nem identificar o que a gente está sentindo. E aí o que acontece? Vai, liga a televisão, começa a comer loucamente, acende um cigarrinho e não lida com tudo isso. Arruma meios de disfarçar, de se distrair daquilo que as tuas emoções, que o teu corpo está te dizendo. As emoções nada mais são do que uma resposta do corpo, respostas biológicas e fisiológicas do corpo para aquilo que o meio está te apresentando. O que é o meio nesse caso? É o teu trabalho, as suas relações, a sua família, os seus filhos, tudo que te envolve socialmente e fisicamente, os cheiros que você sente, tudo isso são estímulos que o meio te traz e o que o teu corpo responde com as emoções. E aí é por isso que eu criei a comunidade das emoções, Éder. Porque eu entendo que a partir do momento que você consegue identificar qual situação te deixa triste, qual situação te deixa feliz, qual situação causa cada emoção, e você entende que cada emoção tem uma função de te comunicar alguma coisa, aí você consegue, aí sim você entende o que a gente chama de inteligência emocional, de gerir mesmo as emoções e de usá-las a teu favor, ao invés de remar contra a maré, ao invés de falar, eu não tô com tempo de sentir isso, não tô com tempo, vou continuar minha vida, não tenho tempo de fazer terapia, não tenho tempo de me entender, tenho que fazer uma coisa atrás da outra e não dar uns 5 minutos de descanso para perceber que se eu tô sentindo é medo, ou se eu tô sentindo é raiva porque eu errei no trabalho. E essa é a grande preocupação, e é isso que eu trabalho na comunidade das emoções, que na verdade eu nem abri a comunidade das emoções ainda. Mas eu tô preparando tudo para que quando eu abra, seja uma coisa realmente que possa ajudar as pessoas nesse caminho. Me responde só uma coisa, tá? A comunidade das emoções, ela vai ser uma comunidade física ou virtual? Você quer englobar pessoas do Brasil inteiro? Fala isso pra gente, pode ser? A minha cachorrinha. Tranquila. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. A comunidade das emoções, Éder, ela está sendo planejada para ajudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de pessoas possível, que estejam dispostas a se entender, que estejam percebendo essa necessidade. Então, que seja do Brasil, que seja do mundo, ou seja, que vai começar virtualmente. E, primeiramente, para conseguir que seja uma comunidade mesmo, onde as pessoas troquem experiências, conversem, se acheguem. Eu vou começar pelo Facebook, vou fazer comunidade de Facebook mesmo, sabe grupo do Facebook?
Sim, perfeito. Isso, vou fazer no grupo do Facebook. E lá sim, aí lá eu vou postar vídeos, vou abrir link para o Zoom para fazer aula ao Sim, vivo sim. e tratar de pertinho das pessoas. E aí, como é uma comunidade que está começando agora, então quem entrar vai ser membro fundador, né? E, então essas pessoas vão me ajudar também com essa construção. E a minha ideia é fazer evento ao vivo, é conhecer todo mundo, é lidar de pertinho com essas pessoas para Sim. entender as demandas também, cada um com a sua demanda e cada um no seu tempo. Eu acho legal você fazer isso pelo Facebook, porque as emoções não têm classe social, né? E o Facebook, ele consegue englobar todas as classes sociais ao mesmo tempo. E isso vai fazendo com que, poxa, a gente sabe que tem pessoas que não têm uma condição social boa, mas que conseguem sobreviver com sabedoria diante das suas emoções. A gente sabe que tem pessoas que têm uma condição social boa, mas está precisando de ajuda. Como a gente sabe também que tem pessoas com boas condições sociais que sabem lidar com seus desafios e tem pessoas que não têm e precisa também. Eu acho bem democrático essa sua postura, porque as emoções estão dentro de todos nós o tempo inteiro e isso independe de quais pessoas, de quais classes. A gente está convivendo em um país que o número de depressão e ansiedade está crescendo consideravelmente. E falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta, tá? A culpa, eu já vi você falar sobre culpa em algumas postagens suas. Eu quero entrar na culpa para depois entrar em um outro tema. A culpa, às vezes, eu tenho a impressão que é como se as pessoas estivessem pedindo replay para a vida. Tipo, volta aí um pouco para eu fazer diferente. Eu não sei se na ideia das emoções você explicaria dessa forma. Mas como é na questão da emoção o sentimento de culpa? Fala isso pra gente um pouco. Falo sim. Primeiro, eu só vou esclarecer uma coisa, rapidinho, tá? Eu não sou psicóloga, então, quando a gente fala de depressão e ansiedade, são transtornos psicológicos que precisam ser tratados com especialistas. E aí não é a minha área, tá? Eu falo mesmo das emoções. Então, é isso. Agora eu vou falar da culpa. A culpa é um sentimento e não uma emoção, porque é uma coisa que perdura, sabe? Que ela dura um pouco mais e que se você alimenta, daí sim, você vai alimentando, vai revivendo o momento, repassando a cena na tua cabeça, e aí você vai se chicoteando, falando, não acredito que eu fiz isso, foi minha culpa, eu poderia ter feito diferente. Mas naquele momento, se você fez desse jeito, era o que dava pra fazer. Era o que dava pra fazer. Legal. Então, o que é a culpa? Existem dois tipos de culpa, tá, Éder? A desculpa de criar desculpas para os seus comportamentos. Ah, eu fiz isso porque eu não tive tempo. Ah, eu não entreguei porque meu cachorro comeu minha lição de casa. Meu cachorro comeu minha lição de casa. E a desculpa nesse sentido de se sentir responsável. E aí, por que a culpa é saudável, Éder? A culpa é saudável porque a culpa te traz uma reflexão. Não só na angústia. Se você vive a culpa como num ciclo, você não sai disso. E aí ela vira vergonha. Aí a culpa deixa de ser culpa para se tornar vergonha. E aí você não resolve o que tá te amargurando, o que tá te angustiando. A culpa tem que estar associada à raiva, para que ela gere um impulso e você vá resolver o teu problema. Porque a raiva traz um impulso. Quando você sente raiva, você fica puto e fala, não, desse jeito que tá, não. Então, se a culpa está associada com a raiva, aí sim você consegue ter um impulso para ir lá e pedir desculpa, ir lá e resolver e fazer diferente. Sabe por quê, Éder? Uma situação não vai mudar até que você vá lá e mude ela. Por exemplo, se você brigou com um amigo teu e está se sentindo culpado, você vai continuar brigado até que você converse com teu amigo. Você vai continuar com vergonha do teu comportamento até você ir lá e se retratar com teu amigo. Perfeito. Mas se você usar essa raiva junto com a culpa, você vai lá e resolve. Você vai lá e fala assim,
amigo, ó, nesse dia eu tava mal, nesse dia aconteceu isso, isso, isso. Eu sei que não justifica, mas eu quero te pedir desculpa porque eu não concordo com o jeito que eu me comportei. Sim, Mas se a perfeito. raiva, se a sua culpa estiver associada com a tristeza, e aí assim, a tristeza é um sentimento que puxa para baixo, que tira tuas forças, que te coloca num estado de dependência, aí essa culpa associada com a tristeza gera vergonha. E aí você entra num ciclo de não resolver e de não lidar com os seus conflitos, de não resolver mesmo. E aí que é o tenso, que é o perigoso, porque aí a situação continua igual, igual, nada vai mudar a não ser que você faça alguma coisa a esse respeito. E aí fica sempre convivendo com o holodeck, né? O ciclo, o mesmo ciclo e assim vai. Eu acho legal, quero abraçar todas as pessoas que estão entrando. Não vai dar para falar de um para um, porque a gente vai descer essa live para o YouTube. Eu quero essa live bem limpa o máximo possível. E aí, como a gente vai descer para o YouTube essa live, eu gostaria de saber da Isabela, que ela tocou em um ponto bem interessante, sentimento e emoção. Tem muita gente assistindo essa live, vai ter muita gente que vai assistir. Dá para a gente trazer um pouco da diferença, mesmo que seja básica, só para que as pessoas entendam, porque é um pouco confuso, né? A gente separar sentimento e emoção. Fala um pouco sobre isso, Isabela. Éder, a emoção é um momento, é um segundo. Quando você tá sentindo alegria, você dá um pulo de alegria, você sente isso na veia. Quando você tá triste, você chora. Quando você tá com medo, você se esconde, sabe? É um sentimento de insegurança, o medo físico. A emoção tá muito mais ligada ao físico, assim, no sentido de ser momentâneo. O sentimento, ele perdura. Ele pode perdurar um dia, uma hora, uma semana. E aí vai dependendo do jeito que você vai lidar com isso. E aí eu aprendi com uma prima minha, que ela também é coach, muito maravilhosa, é a Lucila, e que ela falou assim: existe uma técnica para você entender melhor as suas emoções e escolher qual você quer sentir por mais tempo. E aí é o seguinte, você faz um quadro, ou um caderno, ou o que você quiser. E Éder, você vai ver, eu gosto sempre de pôr na prática, porque falar sobre emoção, as coisas parecem muito subjetivas, né? E não é. Então eu falo da emoção e depois eu falo da prática, sempre. Porque eu não quero dar aula, eu quero que as pessoas mudem, eu quero que elas sejam melhores, eu quero que elas sejam felizes. Então, por isso que eu sempre falo e depois eu vou para a prática. Faz um quadro de emoção. Escreve alegria, raiva, medo, tristeza e amor. E aí você escreve por dia. Hoje, o que eu senti que me deu raiva? Escreve a situação. Hoje eu senti raiva quando eu não entreguei o trabalho. Hoje eu senti amor quando eu encontrei o meu marido um dia ruim. Hoje eu senti medo quando eu parei no farol e aconteceu tal coisa. E aí você lista o que te fez sentir cada coisa. Além de trazer a consciência, que muitas vezes a gente vai vivendo e não se conscientiza daquilo que a gente está vivendo, você consegue escolher o que você vai fazer mais vezes. Eu quero ser mais feliz, eu quero sentir alegria mais vezes. Então eu vou lá no meu quadro da alegria, na minha coluna da alegria e vejo, nossa, olha, quando eu encontrei meu marido eu fiquei feliz, quando eu liguei para minha mãe eu fiquei feliz, quando eu comprei um pastel com vinagrete eu fiquei feliz. Coisas pequenas, mas que a gente não se dá conta no dia a dia, que isso faz a gente feliz. E aí ter consciência disso, a gente tem a oportunidade de escolher fazer mais vezes. E se for algo que deixa triste, tem a oportunidade de não fazer. Cara, isso não me fez bem, eu não preciso fazer isso. E aí, às vezes, tem gente que chega num ponto, Éder, que percebe que precisa mudar de vida completamente. Porque ir para o trabalho dá medo, dá tristeza, dá raiva. E ele passa mais de 10 horas num lugar que não faz bem. E aí a pessoa consegue tomar decisões mais pautadas na certeza. Sabe? Numa coisa que a gente chama que é subjetivo, que é emoção, mas que traz respostas. Então, ter consciência do que faz bem, do que faz mal, e do quando faz bem, e do que a gente pode fazer a esse respeito,
é que traz diferença, é que traz resultado. Resultado é a palavra. Sim, perfeito. Olha só, semana passada eu passei por uma situação e estava sempre olhando os seus stories, e falando da raiva, né? E aí eu tive uma situação que eu peguei essa raiva e transformei numa solução. E aí quando eu terminei de resolver tudo, eu disse, pô, bem que disse, eu andando na rua, depois de resolver, né? Eu disse, bem que falou a minha amiga Isabela Sócio, a questão da raiva. Eu vivenciei na prática, já tinha feito isso algum tempo atrás, mas o que eu fiz a semana passada, vivenciando na prática o que fazer da raiva, foi interessante. Fala um pouco da raiva para as pessoas que estão assistindo aí. Falo. O que é a raiva? Se não um impulso de ódio, né? Um impulso de extravasar. A raiva é uma emoção que traz força. É uma emoção que bate no peito e sai pelo olho. Que bate no peito e sai pela mão. E eu ainda falo assim, todo mundo vira italiano com raiva. Ó, mas que? Fala assim. Você não consegue nem prestar atenção no que está falando, às vezes. Se você cede a esse impulso, né? Sai tudo errado, a frase sai pela metade. Isso acontece com a euforia também, porque são sentimentos de impulso, de fora, de colocar pra fora. E aí a raiva, se você não é? E aí a raiva, se você cede a esse impulso de raiva, tem gente que fala, por exemplo, eu fiquei cego de raiva, Isa. Eu fiquei cego de raiva, eu nem vi o que eu fiz. E aí, quando você cede a esse impulso e fica cego de raiva, quando você se dá conta, quando essa emoção passa, e ela passa rápido, você percebe o estrago que a raiva deixou. É como uma tsunami. Ela vem, leva tudo, estraga tudo, quebra tudo e deixa só tudo em frangalhos. Deixa as coisas em frangalhos. Você magoou quem você não queria magoar. Você disse horrores para coisas que você não precisava falar. E às vezes você nem sente isso de verdade, mas você queria machucar, você queria ferir. E a raiva traz isso. É uma defesa também, porque a melhor defesa é o ataque. E a raiva traz isso. E como, então, lidar com esse impulso? Como usar essa força da raiva a teu favor? O que aconteceu comigo esses dias, e eu contei também isso aqui no meu Instagram, eu fiquei doente. Você lembra, né, Éder, que eu fiquei doente? E aí eu fiquei afastada do trabalho e deixei tudo por fazer. Deixei tudo acumulado lá. Quando eu voltei, eu tinha muita coisa para fazer, mas eu estava programada na minha agenda para fazer tudo num período. Aí eu descobri que eu tinha uma nova tarefa para fazer, porque foi acordado entre a equipe, e eu não fiquei sabendo. Eu não fiquei sabendo. E aí falaram assim para mim, Isa, cadê o seu que eu não encontrei? Aí eu, ai meu Deus do céu, o quê? Ô, Éder, eu vou te falar que isso me deu uma raiva, assim. Eu falei, gente, eu tava doente, ninguém me avisou que tinha que fazer. Eu me programei pra fazer as coisas, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas e faço. Mas ninguém me avisou e agora eu tô atrasada. E eu fiquei com muita raiva de estar atrasada. Essa foi a minha raiva, estar atrasada. E aí, quando a gente sente raiva, tem que pensar qual é a motivação da tua raiva. A motivação da minha raiva, de eu ter sentido raiva por estar atrasada, é que eu tenho um valor. Qual é o meu valor? Eu gosto de entregar as coisas conforme o combinado. Para mim, o combinado não sai caro. O combinado nunca sai caro. Então, como eu não consegui cumprir o combinado, isso feriu um valor meu. Mas aí eu pensei, gente, eu posso escolher um culpado. Quem que não me avisou aqui? Quem que tinha que ter me avisado? Eu não entreguei porque você não me falou. Então agora eu vou entregar atrasado mesmo, vai esperar. E aí, o que todo mundo fez em 2 semanas, teve 2 semanas para fazer, eu falei, eu vou fazer isso agora. E eu vou fazer bem feito. Eu sentei, eu passei uma madrugada fazendo. Mas eu tava com sangue no olho, né? É aquela coisa de a raiva entra com uma flecha no coração, ela tem que sair por algum lugar. E aí eu usei isso ao meu favor. Eu sentei e fiz. Fiz e fiz bem feito. E aí eu senti, eu falei, cara, é isso. A raiva me trouxe uma energia, uma força, e aí eu escolhi. Eu tive 2 opções: achar culpado, brigar e ficar nervosa, ou então ir fazer o que eu tinha que fazer bem feito, conforme o que é o meu valor. Porque se eu deixasse essa onda
de tsunami da raiva chegar, ia deixar tudo em frangalhos. Eu ia me colocar em maus lençóis e não ia entregar o meu resultado. E no final disso tudo, ia ser ruim pra mim. Eu teria sido emocionalmente negligente comigo mesma. Tá? Não é nem com os outros, é comigo mesma, porque eu ia me decepcionar com a minha falta de resultado, com a minha atitude que seria fora do que eu acredito que não é o meu valor. Eu teria me decepcionado comigo. E aí, além da raiva, eu ia sentir culpa e vergonha. E aí eu ia ter muita coisa para resolver, sabe? Então é isso, a raiva... E a raiva a gente tem que ter ficar esperto, porque quando ela vem a gente tem que estar pronto para controlar. E controlar no melhor dos sentidos, não controlar para guardar dentro da gente e virar uma pessoa amargurada e que a qualquer momento vai explodir. Controlar para usá-la a nosso favor, porque é para isso que as emoções existem, para ajudar a gente a trazer resposta. E é isso. Precisa ler as suas emoções. Mais uma vez eu vou abraçar todas as pessoas que estejam entrando e assistindo. Eu não vou falar de um por um, como geralmente eu faço, porque essa live vai para o YouTube. A intenção aqui é demonstrar, abrir ao trabalho da Isabela, que é um trabalho belíssimo através das emoções, né? E você falou da raiva, eu achei interessante. A raiva, como em alguns outros contextos de emoção, que gera um sentimento, mostra quem sim, quem não e quem nunca. Porque a raiva, ela... Quando você resolve tudo, você depois para e pensa, poxa, com quem eu posso contar, com quem eu não posso contar e com quem eu nunca quero, nunca mais contar, né? Existem outras emoções que eles conseguem também fazer isso, mas a raiva, ela claramente, pela minha interpretação, pela minha vivência, ela conseguiu me mostrar isso. Quem sim, quem não e quem nunca. Porém, você se sente orgulhoso também quando essa raiva positiva me leva a uma ação. Tipo, poxa, eu fui capaz também disso. Poxa, existia uma potencialidade dentro de mim que me fez fazer isso e estava guardado, estava adormecido. Por que não pegar essa raiva positiva e ir para outras ações de projetos, de coisas que você quer concretizar? Enfim, dá para fazer de tudo um pouco positivamente também, mesmo que pareça uma emoção negativa, né? Isabela, fala mais de algum projeto seu que você tenha, que você está já desenvolvendo, ou é simplesmente a comunidade das emoções? Achei massa essa ideia, né? A comunidade das emoções. Fala mais do que a Isabela vem trazendo aí de bom para a sociedade. Falo. Eu vou só completar esse finalzinho aqui da raiva, porque a gente entende que todo mundo passa por isso, todo mundo tem explosões de raiva, e todo mundo fala coisas que não precisava ter dito, que não queria ter dito. E aí a gente pode, a partir disso, lembrar das vezes que a gente passou por isso. E duas coisas. Se perdoar, se perdoa, cara, por ter falado, sabe? Todo mundo passa por uma explosão de raiva. E segundo, perdoa quem falou coisas pra você também. Aquela pessoa não queria ter falado daquele jeito, aquela pessoa estava sob a influência da raiva. E a influência da raiva são substâncias no nosso corpo, sabe? E é como quando a gente toma uma bebida, a gente vai pro bar para dar uma relaxada. A raiva é a mesma coisa, só que em vez de relaxar, ela emputece, tá? Então, perdoa também, perdoa e se perdoa. Eu só quero fechar falando da raiva com isso, porque é isso, às vezes a gente descobre com quem sim, quem não e quem nunca. Mas às vezes as pessoas vão tomando consciência de quem elas são, e essa é a minha ideia na comunidade das emoções, e vão tendo a oportunidade e a chance de se tornarem melhores, de se tornarem mais agradáveis, mais positivas, mais produtivas e mais ajudadoras. Porque aí elas se entendem e conseguem entender o outro também. E aí é isso, Éder. Então eu tenho a comunidade das emoções, que logo logo vai estar saindo, vou abrir. E eu também faço atendimento de neurocoach. Só que veja, eu entendo qual é o lado pejorativo do coach, que as pessoas falam,
Mas assim como existe médico picareta, existe todo tipo de profissional bom e ruim, o coach é a mesma coisa. Então, eu sempre que eu vou me apresentar, eu falo isso. Eu falo, cara, toma cuidado antes de julgar. Porque você tá falando de uma área que não é tua, sabe? Você tá colocando o dedo num lugar que não é teu. Você tá falando de você tá encostando num corpo que não é o seu. Então, presta atenção. Existe mesmo aqueles coaches, bora, 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 resultado, 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 vamos que vamos, vamos! E que não respeita o teu tempo, que não respeita o teu sentimento, tuas emoções, o teu espaço e Legal, fala aí. o teu coração, sabe? E eu não trabalho desse jeito, eu não trabalho nesse ritmo acelerado, mesmo porque eu não sou assim e eu não acredito em resultado sólido a partir dessa abordagem. Não acredito nisso mesmo. E é por isso que eu trabalho com as emoções, porque eu acredito. O que eu faço? Qual é o meu processo quando eu atendo as pessoas com processo de neurocoach? Eu ajudo as pessoas que não conseguem dizer não a fazer escolhas sem culpa. Como que as pessoas não conseguem fazer escolhas sem culpa, né? Fica sempre pensando no outro, fica se sentindo culpado, fica se sentindo pressionado, fica se sentindo sobrecarregado. E sem entender quais são as suas emoções, as pessoas nunca vão se libertar desse ciclo de dizer sim para o outro, aí ela se endivida porque emprestou dinheiro para quem não precisava e que nunca vai pagar, e aí lota a sua própria agenda com compromissos que ela nem queria participar, que ela nem fica feliz, que ela nem se sente bem, que ela nem se sente parte desses grupos que ela está participando, ou então uma pessoa que quer sempre ajudar, que quer estar sempre junto com todo mundo, mas não se ajuda. E aí você não consegue dar alguma coisa para o outro se você não tem nem para você. Se você não tem para você, primeiro conquista o teu. Primeiro se fortalece no teu. E aí depois você ajuda o outro. E é por isso que sem as emoções bem trabalhadas, você nunca vai conseguir falar não para ninguém. Nem para você mesmo. Perfeito. Eu costumo dizer que se é para ser Jesus, que seja com competência, pelo menos, né? E com competência é você se ajudar primeiro para depois você ajudar o outro. E tem várias metáforas que falam sobre isso, né? Às vezes a gente, como você falou, pega uma agenda e se lota de compromisso para o outro. Mas e para você? O que é prioridade? E aquele projeto que você pode ser produtivo, não ocupado, e que você está deixando para lá e vai trazendo uma carga de emoção que traz uma raiva por não estar fazendo, né? E depois vira um sentimento não tão bom, porque sentimento tem a capacidade de perdurar, tem isso também, e a emoção vem, como você falou, com impulso, mas o sentimento ele vai ficando, e cada vez mais que ele vai ficando, ele vai pegando e agregando na sua matéria, porque começa primeiro fora da matéria, todo o sentimento, e aí vem para a matéria e transforma-se em uma doença grave. A gente precisa ter cuidado com isso também. Fala, se alguém quiser encontrar a Isabela, como essas pessoas podem encontrar a Isabela, tanto na rede social, aonde você quiser que as pessoas te encontrem, tá? Gente, pode me procurar no meu Instagram primeiramente, eu respondo todos os directs, todo mundo que me manda mensagem eu respondo, e pode perguntar, que eu respondo mesmo. E aí, se precisar de lá, tem o meu YouTube, tem o meu WhatsApp, e logo, logo a comunidade das emoções tem também. Então se preparem e já chega pertinho de mim. Oi, Gelvis! Ai, e já chega pertinho de mim que logo, logo eu abro e a gente fica bem juntos. Tranquilo. E obrigada, viu? Oi. Não, mas ainda tem uma perguntinha. Ainda tem uma pergunta para fazer para você. Melhor ainda. Melhor ainda. Teria alguma outra emoção que você gostaria de falar, ou que te preocupa, ou que seria um ponto positivo para as pessoas que vivenciam um projeto? A gente está chegando já para 2020, a verdade é essa, já está aí na cara. Teria algum tipo de emoção que você gostaria de falar para as pessoas trazerem mais para perto, para que elas possam conquistar os seus objetivos? Gostaria de terminar essa live você respondendo isso para a gente. Então, eu não vou nem falar de uma emoção. Eu vou falar da frustração. Eu tô vendo nos perfis que eu sigo, muita gente falando assim, ei, 2020 tá aí, o que você conquistou em 2019? Cara, de verdade, tudo bem você perguntar isso, mas se a pessoa tá
emocionalmente sensível, fragilizada, isso só desestabiliza, isso é desmotivacional. Isso é desestruturante. Então não pergunta isso a uma pessoa, gente. O que você conquistou? Cara, não é, ela não quer te contar se ela não conquistou. Se ela conquistou, você vai estar sabendo, tá? Porque ela vai estar se contando para todo mundo, feliz. Mas se ela não te contou, lindo, pergunta como que você pode ajudar. Porque daí é isso que eu vou falar da frustração. As pessoas se frustram muito facilmente, elas se frustram com as próprias atitudes, elas se frustram com as próprias expectativas, elas se frustram com as expectativas que a sociedade, que a família tem para ela. E a frustração, o que é? É a raiva e a tristeza, gera duas emoções, a raiva e a tristeza. A partir da frustração, ou ela vai produzir muito com a força da raiva, ou ela vai perdurar nisso, com o peso da tristeza, sabe? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente está falando, porque sim, existem pessoas que funcionam na base do e aí, o que você produziu? E aí tudo bem, porque cada pessoa, uma pessoa funciona de um jeito, reage de um jeito, e você deve saber falar isso muito melhor que eu, porque você fala do comportamento. Mas quem não funciona desse jeito estagna, Éder, fica estagnado no não fazer, porque aí se sente incapaz, porque aí começa a se comparar com o vizinho, começa a olhar para a grama mais verde de outras pessoas. Então, ao invés de perguntar o que você realizou em 2019, porque 2020 está aí, quais são seus planos para 2020? Como que eu posso te ajudar? O que você está precisando? E aí sim, isso é motivar, sabe? Porque daí você se coloca do lado da pessoa e com certeza ela começa a produzir. E conversar com abertura, sabe? Entendendo que as pessoas têm as próprias frustrações e medos. Cada um tem o seu medo. Medo de errar, medo de passar vergonha, medo de não dar conta, medo de ser ridicularizado, medo de dar conta e de brilhar muito e ser visto, sabe? A gente não sabe qual é o medo das pessoas. E os medos geram frustração. Porque aí com medo você paralisa. Engraçado ter dito isso, que tem gente que tem medo de ter o sucesso, não é nem de atingir o sucesso. Ela tem medo de ter o sucesso. Isso é incrível, né? Porque é um local bom, prazeroso, mas, poxa, qual é a consequência disso? Talvez seja se afastar da família, talvez seja se afastar de outras pessoas que ele não queria se afastar, porque o sucesso chegou. Foi legal você ter falado disso, o medo de atingir o sucesso. Acontece muito isso. E eu vou te falar que dos meus atendimentos, a maioria dos medos é do sucesso. Você sabia disso? Porque eu trato de quem não consegue dizer não. Quem não consegue dizer não, faz escolha sempre culpado, sempre se sentindo mal. É porque a pessoa está tão preocupada em ser agradável, em ser querida, em ser benquista pelos outros, que tem medo de que quando chegar lá, não vai conseguir estar tão perto dos outros, não vai conseguir ser a mesma pessoa. E aí ela olha quem está lá em cima e acha que aquela pessoa que está lá em cima é inatingível. E quem não consegue dizer não, quem não consegue se posicionar, quer ser acessível, quer ter essa acessibilidade, sabe? Perante todo mundo. E aí, esse é um medo que pega pra caramba e que é o mais difícil da pessoa se dar conta e de admitir. Quem que admite que tem medo de ter sucesso? Quem que admite que tem medo de ter dinheiro? Ninguém, todo mundo sonha com isso. Mas quando vai colocar no papel, quando fica visível e palpável, aí a pessoa fala, ô merda, é verdade! Nossa, e agora? Então vamos tratar isso. Aí depois descobre. E agora? O grande lance e agora, né? Gente, exatamente. Foi um prazer. Olha, essa foi uma das melhores lives que eu fiz pelo seguinte, percebeu-se na Isabela congruência no que ela falava verbalmente e não verbalmente. Isso para mim é muito importante, tá? Então houve uma congruência e quando você falava das emoções, você consegue expressar isso, você está no caminho certo, está no lugar certo, é a pessoa certa. Então quem quiser conversar com a Isabela, @isabela.socio, você vai ser muito bem atendido, eu estou à prova disso, porque eu não conhecia a Isabela e quando eu fui falar com a Isabela no direct, ela foi muito atenciosa comigo para a gente trazer essa live para cá. Eu estou muito feliz de fazer essa live com você, eu agradeço demais. Essa live vai para o YouTube, assim que estiver no YouTube eu vou compartilhar com todas as pessoas, inclusive contigo.
Quero agradecer a todos que assistiram essa live. Não pude falar nem a Isabela de um por um, porque realmente vai para o YouTube e fica uma coisa mais limpa no sentido de informação, tá? Mas a gente agradece demais. Já vou até falar em nome da Isabela também. A gente agradece demais a presença de pessoas que são do meu Instagram e pessoas que são do Instagram da Isabela. Muito obrigado, Isabela. Foi um prazer incrível ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Éder. Muito obrigada. Eu acho que ontem eu te chamei de Ed. Aí eu falei, gente, eu peguei uma intimidade que não me foi dada. Daí eu falei, não é Éder, desculpa. Falei, ai, Ed, Fica depois tranquila. ainda bem que deu certo. Mas obrigada pela parceria, obrigada por abrir as portas do seu Instagram, obrigada por ter me convidado, por ter me dado esse tempo, ter me dado a palavra e por ter se interessado. Muito obrigada, Éder. E você Obrigada vai a todo voltar, mundo pode que ter certeza. assistiu e está assistindo. Você vai Oi? voltar, pode ter certeza. Vai voltar aqui no Instagram, pode ter certeza. Vai ser maravilhoso e bacana te receber novamente. Eu quero encerrar a live dizendo que conte comigo e com a Isabela no mínimo para frente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Éder. Obrigada. Tchau.